Capítulo 14 – A Rainha. O dia antes do festival, muitos dos estudantes caminhavam pelo terreno da academia com placas de publicidade, anunciando as atividades promovidas pelos seus respectivos grupos. Ok. Eu também tenho que dar o meu melhor. Livia carregava sua própria placa feita à mão pela escola, tentando divulgar o café de Lian. Lian tinha preparativos para cuidar, Daniel e Raymond estavam comprando itens necessários, e Angie estava totalmente ocupada com seu trabalho como representante de turma dos alunos do primeiro ano. Isso deixou Livia com a responsabilidade de espalhar a palavra sobre seu café. Ao chegar ao pátio, ela percebeu um grupo de meninos com placas próprias. Quando eles a viram, chamaram. Ei, você é a bolsista, certo? Envergonhada, ela respondeu, sim. Ah, eu estou tentando divulgar nosso café? Livia se preparou para uma confrontação, mas os meninos apenas sorriram e conversaram de maneira amigável. Ah, então vocês vão fazer um café? Nós temos uma barraca de comida. Venha experimentar algo se tiver tempo. Vamos te dar uma cortesia. Estamos fazendo crepes. Não temos muita concorrência nessa área este ano, mas ainda temos que fazer um bom esforço e ganhar o que pudermos. Eu ouvi que um monte de outras pessoas vão fazer cafés desta vez, então boa sorte. Depois que os três meninos se viraram para sair, Livia suspirou aliviada. Graças a Deus. Eu não sabia o que faria se eles se juntassem contra mim. Embora Livia tenha sido permitida a se matricular na academia, ela não era nobre. Para os outros estudantes, isso a tornava uma anomalia e, no passado, alguns haviam sido bastante cruéis com ela. Enquanto continuava, ela encontrou um trio de meninas. Com licença. As três meninas sentaram-se em um banco, seus servos atrás delas. Obviamente de classe mais alta. Ao contrário dos meninos, no entanto, as meninas lançaram um olhar gelado para Livia. O que você quer, bolsista? Estamos ocupadas. Livia tomou coragem. Eu estou tentando divulgar nosso café. Uma das meninas riu zombeteiramente. Você está falando do café do Bartifort? Como se alguma vez fôssemos lá. Eu sei que ele tem um carinho por você, mas não deixe isso subir a cabeça. Ter um cara apaixonado por você não significa que possa sair por aí tendo ideias, plebeia. Plebeia. Um lembrete doloroso da parede que separava Livia dos outros alunos. Mas então as outras duas meninas interviram. Pare com isso. A filha do duque favorece ela, sabia? É melhor manter distância. Se você irritar o Bartifort, sua casa pode sofrer as consequências. Com a primeira garota pacificada, todas as três pegaram seus servos e saíram. Livia, à beira das lágrimas, balançou rapidamente a cabeça. Está tudo bem, você consegue. Vamos para o próximo lugar. Esse tipo de encontro a deixava triste, com certeza, mas ela tinha Angie e Lian agora. Comparado a quão solitária ela havia sido quando se matriculou pela primeira vez, isso não era nada. Isso mesmo, estou bem. Tenho os dois ao meu lado. Embora Livia continuasse ciente de que só tinha aqueles dois para contar. Conforme Livia continuava a anunciar sua cafeteria, ela descobria que os garotos eram consistentemente bastante simpáticos com ela. Ela quase queria beliscar a si mesma, era tão diferente do tratamento que havia recebido no passado. Infelizmente, as garotas eram tão frias quanto sempre. A maioria delas se afastava dela assim que a avistava. Embora se sentisse desanimada a cada vez, ela sempre recuperava sua motivação. Você está fazendo uma cafeteria? Alguém disse de repente. Oh, vejo que está distribuindo ingressos grátis também. Você tem algum sobrando? Livia olhou para trás e viu uma garota sorrindo para ela. Ah, sim. Os ingressos ofereciam um chá gratuito e um combo de lanche. Livia prontamente entregou um. A garota tinha cabelos longos e bonitos azul marinho e o tipo de corpo esbelto que Livia invejava. Além disso, ela tinha um ar confiante e assertivo. Você é a estudante bolsista,
não é? Perguntou a garota. Sim, é isso mesmo. Sou a Carla. Carla Foane, segunda filha de um baronete. Eu faço parte da classe geral. As aulas para a classe geral eram diferentes das para a classe alta. Embora ambas as classes participassem de eventos escolares juntas, normalmente operavam em círculos separados. Embora as duas garotas possam ter se cruzado pelos corredores, este era basicamente o primeiro encontro de Livia com Carla. Feliz por Carla ter sido gentil o suficiente para se apresentar, Livia explicou animadamente as direções para a cafeteria. Ah, e meu nome é Olivia, acrescentou. Espero que você venha nos visitar. Isso é bem ao lado da cafeteria do Príncipe Julius, não é? Os ombros de Livia caíram. A cafeteria de Julius não podia deixar de ser a maior concorrente de Lian. Sim, Lian está um pouco ansioso com isso. Ah, entendi, disse a garota. Então você está perto do Barão Bartyford. Ouvir alguém chamar Lian pelo seu título pegou Livia desprevenida. Não, eu estava agindo familiar demais usando o primeiro nome dele. Lian não parecia se importar, mas o fato de sua posição nobre permanecia. Como uma plebeia, Livia sabia muito bem quantos entre a nobreza olhavam com desaprovação para a proximidade entre eles. No entanto, Carla sorriu agradavelmente. Eu ouvi tantos rumores sobre ele, mas ele parece uma pessoa gentil. Não há vantagem para ele em se tornar amigo de um aluno bolsista, mas ele fez isso. Ah, não estou tentando dizer nada de ruim sobre você, ela esclareceu. Apenas que ele deve ser mais legal do que os rumores o fazem parecer. Aqueceu Livia ao ouvir alguém descrever Lian de maneira positiva. Sim. Ele é uma pessoa muito legal. Você pode realmente contar com ele. Às vezes ele exagera um pouco, mas acho que as pessoas o entendem mal. Na verdade, as pessoas não o entendiam muito mal, mas através da visão cor-de-rosa de Livia, Lian tinha todas as qualidades admiráveis do cavaleiro ideal. Ele era gentil, forte e tinha o poder de proteger aqueles que ele se importava. Ah, sério? Isso é ótimo. A empolgação de Livia parecia deixar Carla um pouco desconfortável, mas Livia apenas sorriu alegremente. Estou feliz por ter vindo para a academia. E devo isso tudo a Lian, e a Angie também, disse Livia. Angie? Você quer dizer a filha do Duque, Lady Angelica? O interesse de Carla despertou novamente. Diga, você acha que posso falar com o barão durante o festival? Claro, não vejo por que não. Maravilhoso, entusiasmou-se Carla. Seria tão gentil de sua parte me apresentar a ele. Eu apreciaria se você mediasse por mim. Apresentá-la. Acho que você não precisa realmente que eu a apresente, mas ficaria feliz em fazê-lo, se você quiser. Livia sorriu e assentiu, embora achasse o uso da palavra mediar de Carla um pouco estranho. Obrigada. Prometo passar por aqui. Estou ansiosa para vê-la então. Com isso, Carla saiu. Livia acenou adeus e não deu mais importância ao encontro. No dia da abertura, fogos de artifício explodiram no céu para sinalizar o início das festividades. O vento rapidamente dissipou qualquer vestígio de fumaça branca restante. A maioria dos participantes eram parentes dos alunos, frequentemente mulheres que sentiam nostalgia pelos dias de escola. Elas trouxeram seus maridos e filhos, e seus amantes também. Uma visão estranha para olhos mais estrangeiros. Uma mulher observou os convidados entrarem pelo portão da frente. À primeira vista, ela parecia estar na casa dos 20 anos, com cabelos loiros platinados longos, olhos azuis gentis e traços faciais amáveis e convidativos. Ela vestia um vestido que apertava na cintura, favorecendo sua figura curvilínea. Apesar de sua aparência sedutora, seu comportamento era suave e humilde. Ela se juntou às multidões e observou ansiosamente as barracas. Ah, isso parece divertido. Há tantos estandes. A mulher não estava falando com ninguém em particular, mas um dos seus guarda-costas disfarçado como uma participante feminina respondeu: Vossa Majestade está se empolgando.
Se quisesse desfrutar das festividades, não deveríamos ter anunciado uma visita formal. Os dois eram tão discretos que, para os desatentos, pareceria que não estavam falando um com o outro. De repente, a maneira gentil de Milene Raphaelfort mudou, quando um sorriso astuto e encantador se espalhou por seus lábios. Ela era a rainha reinante do reino Wolfort e a mãe de Julius. Isso seria muito chato, disse Milene. Preciso dar um aviso ao barão que fez meu doce Julius de bobo. Mas alguns guarda-costas disfarçados a seguiram pela multidão. O que estava mais perto dela suspirou. Se nos desse a ordem, faríamos. Milene sorriu docemente. Eu vou julgar o caráter dele com meus próprios olhos. Eu me pergunto que tipo de pessoa ele é. Estou ansiosa para descobrir. A rainha riu antes de se virar para um dos seus guarda-costas. Além disso, preciso de alguém para me acompanhar enquanto estiver aqui. Angie seria perfeita. Sim, busque Angélica para mim. Um dos guarda-costas curvou-se ligeiramente antes de desaparecer na multidão ondulante de participantes. Milene continuou a sorrir enquanto recebia um panfleto de um dos estudantes perto da entrada principal. Ela o abriu na frente dela. Sim, estou muito ansiosa por isso, Barão Bartyfort. Ela escondeu seu sorriso malicioso atrás do folheto e examinou as barracas perto da entrada principal enquanto esperava por Angie chegar. Por alguma razão estranha, senti um calafrio percorrer minha espinha. Deve ser minha imaginação. Minha intuição quase sempre está errada. Bati palmas juntas, me recompondo enquanto dava ordens à nossa equipe. Hoje era o dia de abertura, e os preparativos para o nosso café estavam completos. Tudo bem, é o primeiro dia. Coloquei animação em seus passos e trabalhem duro, meus peões. Quanto às senhoras, trabalhem com moderação e tirem muitas pausas. Não se esqueçam de desfrutar das festividades também. A reação de Daniel e Raymond ao meu discurso deixou muito a desejar. Eu os coloquei encarregados da cozinha, escondidos do resto da sala por uma cortina. Então você pretende nos sobrecarregar desde o começo, né? Esperamos que você pague por nosso trabalho honesto. Em contraste, as garotas usavam sorrisos tensos, ansiosas com a antecipação. Angie, estou nervosa, disse Livia. Também não tenho experiência em trabalhar em um café, mas acho que será divertido. Enquanto as duas compartilhavam sua apreensão, a porta voou aberta, seu sino tocando barulhentamente. Eu me virei, usando meu melhor sorriso. Bem-vindo ao senhorita Angélica. O comitê executivo solicita sua presença. Eu tinha assumido que tínhamos acabado de conseguir nosso primeiro cliente, mas, infelizmente, uma das professoras estava diante de nós. Angie inclinou a cabeça. Eles precisam de mim para algo? Foi o que me disseram. Por favor, dirija-se à sala do comitê imediatamente. A professora desapareceu pela porta. Angie parecia preocupada. Desculpe, pessoal. Vou lidar com o que for e voltar rapidamente. Justo quando estávamos nos preparando para fazer o nosso melhor, alguém teve que vir e arrancar a Angélica de lá. Mas eu senti mais pena dela do que de nós. Livia cerrava os punhos. Não se preocupe. Vou trabalhar o suficiente para nós dois. Ela parecia tão nobre, se animando com nosso café, ambos os braços levantados no ar enquanto jurava colocar tudo nisso. Eu queria tirar uma foto. Vou pedir para Lucion tirar uma para mim depois. Angie riu e virou-se para sair com um sorriso. Bem, então vou trabalhar duro para garantir que possa voltar o mais rápido possível. Liane, tente não exagerar as coisas. Por exagerar, eu suspeitava que ela queria dizer para não tratar mal nenhum dos clientes. Você realmente não confia em mim? Ela riu. Você sempre leva as coisas longe demais. De qualquer forma, voltarei em breve. E com isso, ela se foi. Livia espiou pela porta e arfou. Oh meu Deus! Liane, tem uma fila enorme. Eu também podia ver uma enorme fila que serpenteava pelo corredor, começando na frente da sala de aula vizinha.
Vossa Majestade, isso me coloca em uma posição desconfortável quando você faz exigências tão irracionais, disse Ange, ainda vestida com sua roupa de empregada. A pessoa que havia solicitado sua presença era ninguém menos que a rainha Milene, que aparentemente estava inocentemente desfrutando das festividades do lado de fora do prédio da escola. Sua Majestade rapidamente pediu desculpas e acrescentou, mas ainda quero que você me conceda sua companhia hoje. Eu passei por muitos problemas para atender ao seu pedido anterior, sabe? O que diz respeito a esse barão que você gostou. Ange mal conseguia protestar quando a rainha mencionava isso. A rainha a abraçou rapidamente antes de pausar para se banhar na atmosfera da festa. É minha primeira vez vindo a uma dessas. E faz muito tempo desde que vi você em um traje de empregada, Ange. Embora a novidade tenha acabado, eu suponho. Sim, eu apreciei como você cuidou de mim naquela época. Ange tinha vestido um traje semelhante em seu tempo como dama de companhia no palácio, onde ela tinha ido aprender etiqueta apropriada. Em essência, ela havia passado a duração de sua estadia atendendo a rainha. Sendo jovem, ela cometeu muitos erros, especialmente em seus dias menos maduros. A personalidade de Ange tinha sido mais feroz e implacável, seu comportamento mais extremo. Eu me sinto envergonhada, pensando de volta. Ela tinha sido tão ignorante do mundo, confundindo a gentileza externa das pessoas com sinceridade. No processo, ela havia causado não poucos problemas para a rainha. Ange olhou para baixo enquanto as memórias humilhantes inundavam de volta. A rainha parecia divertida com a reação de Ange. Aparentemente, ela só estava brincando. Eu não sou páreo para ela, e provavelmente não serei pelo resto da minha vida, pensou Ange. Ela voltou sua atenção para o entorno. Um número dos guardas de Milene haviam se misturado ao fundo para evitar serem notados enquanto mantinham vigilância disfarçados. De qualquer forma, Milene mudou de assunto. O festival desta academia é incrível. Nós não tínhamos algo assim em minha terra natal. Evidentemente, a coisa toda a divertia. É mesmo. Como princesa estrangeira, Milene tinha se casado com a família real do reino de Olfort. Normalmente, esse status a colocaria em desvantagem, mas a rainha mostrou-se tão engenhosa que o palácio nunca foi capaz de ignorar sua crescente influência. Se não fosse pela aprovação de Sua Majestade, Ange nunca teria sido reconhecida como noiva de Julias. A rainha olhou para o rosto de Ange. É um alívio ver sua aparência tão melhorada desde a cerimônia de cavaleiro. Você deve estar se divertindo mais nos dias de hoje? Apesar de quão ingênua ela parecia, a rainha Milene era incrivelmente observadora. É um pouco desconcertante. Ange novamente mentalmente reafirmou que ela não tinha chance contra a rainha. Sim, estou valorizando o meu tempo na academia. Depois de uma pausa, Milene perguntou, você está planejando se encontrar com Lian depois disso? As bochechas de Ange ficaram vermelhas. Não, de jeito nenhum. Você realmente pretende se infiltrar e encontrar com ele? Milene ergueu a cabeça com orgulho. Claro que sim. Julias é responsável pelas ações que levaram a seu deserdamento, mas eu sou sua mãe. Eu tenho que dar um pedaço da minha mente para aquele barão. Eu admito, Julias foi tolo em aceitar tão frívolo o duelo, mas não gosto da maneira como aconteceu. Francamente, eu fiquei horrorizada quando ouvi. Sem palavras, até. Peço desculpas em nome de Lian. Ele era meu procurador. A rainha estava certa. O duelo havia sido desagradável, e Ange constantemente sentia a obrigação de expressar seu pesar pelo acontecimento todo. Lian usou seu poder avassalador para torcer metaforicamente os braços de seus oponentes, e depois, apesar da diferença de status, repreendeu e provocou cada um deles. Julias ainda era um príncipe da coroa na época. Tal coisa teria sido impensável em circunstâncias normais. Uma punição rigorosa deveria ter aguardado Lian, mas em vez disso, ele foi recompensado por suas realizações. E ainda assim, a rainha deve guardar rancor. Milene havia perdoado Lian publicamente,
mas pessoalmente, ela não podia deixar o que ele havia feito passar impune. Angie entendia, é claro. Afinal, Julius era filho de Milene, e Lian o havia humilhado. Mesmo depois de tudo isso, ela ainda consegue conter seus sentimentos. Apesar de seu aborrecimento privado, na cerimônia de cavalaria, Sua Majestade havia absolvido Lian com a maior dignidade. Agora que ele foi nomeado cavaleiro, o reino é responsável por quaisquer ações que ele tome, disse Milene docemente. Eu pretendo deixar isso claro para ele. Angie desviou o olhar de forma desajeitada. Espero que você não seja muito dura com ele. Eu ficaria com pena dele, caso contrário. Você é mais gentil agora do que antes. Antes, você teria dito, deixe isso comigo, eu vou repreendê-lo por você, ou você ainda está um pouco presa em como as coisas acabaram com Julius. Eu estaria mentindo se dissesse que não estou. Milene suavizou. Como mãe dele, eu tenho que pedir desculpas pelo que ele te fez passar. Como ele foi tão facilmente enganado por aquela garota de qualquer maneira. Ele nunca parecia tão ingênuo em todos os anos em que criei. Angie concordou. Na verdade, no passado, Julius sempre estava em guarda quando as mulheres se aproximavam dele. De acordo com Sua Alteza, ele gosta da normalidade de sua vida como estudante aqui, e sente que essa garota Marie o entende. A rainha sem dúvida se referia às atitudes das mulheres nobres presentes. Angie seguiu o olhar da rainha para uma garota discutindo em frente a uma barraca de comida próxima. Você deve estar brincando. Você espera que eu pague por isso? Apenas me dê isso. Eu não posso fazer isso. A cliente feminina bufou e saiu sem pagar pelo produto que recebeu do funcionário masculino, seguida por seu servo semi-humano. Sendo estrangeira, Milene achou essa visão estranha. É verdadeiramente horrível. Angie baixou a cabeça. Sinto muito que você tenha que ver isso. As duas passearam juntas pelo festival escolar, lentamente se dirigindo ao café de Lian. No momento em que o avistaram, o rosto de Milene endureceu. Então é isso? Parece que a loja vizinha está prosperando. Uma longa fila havia se formado em frente a outra sala de aula. Enquanto isso, nenhum cliente esperava do lado de fora de Lian. Angie hesitou. Eu provavelmente deveria salvar para mostrar a cafeteria do príncipe até depois que ela terminar seus negócios com Lian. Ou talvez seja melhor evitar completamente, já que ela está supostamente visitando em segredo. E Sua Alteza pode se sentir desconfortável vendo nós duas juntas. Milene estendeu a mão e pegou a mão de Angie. Venha, é hora de causar estragos. Você vai me ajudar, não é? Não? Bem, eu não poderia. Eu sou uma garçonete, sabe? E detalhes. Eu apenas pretendo reclamar que o chá está muito frio, algo assim. No pior dos casos, vou fazê-lo refazer algumas vezes. Isso vai me satisfazer por enquanto. Angie achou isso extremo por si só, mas quando as duas entraram, o chá esfriou. Eu quero fresco. Um cliente gritando jogou a xícara inteira em Lian. Julgando por sua aparência desarrumada, agora encharcada de chá, esse não era o primeiro abuso que ele enfrentou na ausência de Angie. Ele parecia absolutamente horrível. Seu queixo pressionado em direção ao peito, tornando difícil ver sua expressão. Livia, por outro lado, parecia que poderia explodir em lágrimas a qualquer segundo, onde pairava ao lado dele. Lian, é melhor tratarmos suas feridas. Lian estendeu a mão para cortá-la, fazendo um sinal para ela ficar longe. Então ele voltou sua atenção para a cliente irritada e vestida de forma espalhafatosa e seu bando de seguidores. Minhas desculpas. Vou conseguir uma xícara fresca para você imediatamente. Lian agachou-se para recuperar os cacos quebrados da xícara de chá. A cliente se levantou com um sorriso malicioso e pressionou a bota no topo da cabeça dele. Daniel e Raymond espiaram pela cozinha. Seus rostos se torceram em frustração, mas rapidamente desviaram o olhar. Sua relutância em intervir e ajudar poderia parecer insensível,
mas a ira de uma mulher tinha poder absoluto na academia. Além disso, Angie observou o olhar duro que Lian lançou aos amigos, advertindo-os para não interferirem. Deixa pra lá, disse a cliente. Duvido que vocês tenham algo decente aqui de qualquer maneira. Vou embora. Suponho que não precisarão de pagamento, já que me ofereceram essa porcaria morna. Na verdade, talvez devessem nos compensar pela ofensa. A cliente esfregou a bota de couro no crânio de Lian. Seus amigos e seus escravos riram. Lian praticamente se curvou enquanto recebia o abuso. Não. Você vai pagar. Desculpe-me. Você nem percebeu quanto dinheiro sugou de nós? Algumas garotas estão tão endividadas que tiveram que vender seus escravos por sua causa. Como você pode ser tão ignorante? O corpo inteiro de Angie vibrava de raiva. Como se fosse culpa de Lian que essas garotas tivessem pegado o dinheiro emprestado para apostar em seu duelo. Tudo, desde a aposta até o empréstimo e a venda de escravos, foi escolha delas, não dele. Milene, sem palavras, olhou para a cena humilhante. Ela olhou para Angie e Lian, como se estivesse procurando uma explicação sobre o que estava acontecendo. Angie não aguentava mais. Ela avançou e empurrou a cliente para longe de Lian. O que você pensa que está fazendo? A cliente cambaleou alguns passos para trás, e seu cérebro avançou para mantê-la em pé. Uma vez equilibrada, a cliente olhou furiosamente para Angie. Lian levantou a cabeça, mas antes que pudesse impedi-la, Angie rosnou. Sua atitude é inaceitável. Presumo que você tenha capacidade mental suficiente para encontrar a saída. Com a aparição de Angie, os seguidores da cliente irromperam em sussurros, mas sua líder apenas sorriu. Ela não parecia intimidada nem um pouco por Angie, mesmo com seu status ducal. Bem, se não é a ex-noiva do príncipe Julius. Eu me perguntava quem poderia ter tanta audácia. O que é isso que você está vestindo? Como nobre, você não sente nem um pouco de vergonha usando algo tão desleixado. Angie conteve a vontade de estalar a língua. A filha de um conde, e de uma facção inimiga, ainda por cima. Que aborrecimento. O que é essa cara? Zombou a cliente. Não me diga que você achou que eu ficaria intimidada? Nem pensar. Hoje em dia, você não é nada mais do que uma. Livia interrompeu Angie. Por favor, pare com isso. Você já atormentou Lian. Deixe Angie em paz, ou apenas vá embora, por favor. Os olhos de Angie se arregalaram para sua amiga. Livia, você. Uma veia irritada saltou na testa do cliente. Não abuse da sorte, escória plebeia. O quê? Livia recuou. Você acha que uma insignificante como você tem o direito de falar comigo como igual? Você deve estar bêbada da favoritismo desses dois desgraçados. Você se imagina uma nobre agora também. Realmente acha que Angie tratando você como um bichinho fofo significa que está em pé de igualdade comigo? Bichinho fofo. A mandíbula de Livia caiu. Irritada, Angie interveio. Chega. Se continuar assim, vai entender o que realmente significa me irritar. Mas o cliente não se conteve. Então agora que perdeu todos os seus amigos, se voltou para a plebeia. Que patético para a filha de um duque ser reduzida a esses restos. O que foi que me disse uma vez? Plebeus são gado. Você nunca se importou com eles antes, não é? Livia lentamente voltou o olhar para Angie. Isso não pode ser verdade, murmurou. Não é assim, protestou Angie. O lábio do cliente se curvou. Plebeus nem são humanos, escória de bolsa de estudos. Você realmente não entende. A única razão pela qual ninguém disse nada até agora é porque se esconde atrás dessa decepção de filha de duque e do aspirante a cavaleiro. Mas um miserável como você. Uma voz baixa cortou subitamente o ar. Cale sua boca suja de esgoto. Para choque de Angie, era Lian. O cliente zombou dele. Agora você também está se excedendo. Sou filha de um conde. Pode sequer começar a compreender as consequências de me tornar seu inimigo.
Ela jogou o queixo para o seu servo, que prontamente pisou com força na cabeça de Lian. Este é realmente arrogante, resmungou o servo. Minha senhora, acho que ele precisa de uma educação rigorosa. Os outros criados riram. De repente, a voz de Milene trovejou. Chega! Não posso ficar parada por mais um minuto. Todos os olhos se voltaram abruptamente para ela. O cliente, que havia estado encarando Angie, franziu a testa para Milene. Qual é o seu problema, senhora idosa? Idosa, idosa. Angie segurou a cabeça entre as mãos. Essa idiota nem sabe o rosto da nossa rainha. Eu, quase não posso culpá-la. Quem imaginaria uma rainha aparecendo em um lugar como este? Embora a cliente fosse filha de um conde, ela não possuía uma posição social particularmente respeitável. Ela era da classe dos Novelksriches, embora não da mesma maneira que Lian, que havia adquirido sua riqueza com suas próprias habilidades. Dada a sua posição, ela nunca havia pisado no palácio. Ela tinha algum espaço para ser ignorante sobre esse assunto. Então, como cortesia, Angie tentou intervir e avisá-la, mas ela hesitou ao ver a expressão tensa de Milene. Vou fingir que não ouvi isso. Vocês, senhoritas, paguem a conta e saiam. Imediatamente. Vocês realmente podem se considerar estudantes desta renomada academia com um comportamento tão vil. Não, vocês deveriam sentir vergonha de se considerarem nobres. Algumas das meninas bufaram de desdém. E a principal culpada não foi dissuadida nem um pouco. Perdão. Não fique insolente comigo. Quem você pensa que sou? Meu pai é o Conde Offrey. Saiba o seu lugar. Removam aquela velha da minha vista. No momento em que ela deu a ordem, os servos das outras meninas cercaram Milene. Angie saiu da compaixão para o pânico. Vocês são incrivelmente tolos, vocês sequer sabem com quem estão. Ela parou. Lian estava olhando para ela. Seus olhos se moveram entre ela e Milene. Aos poucos, seus lábios se torceram em um sorriso. No começo, ele tinha ficado boquiaberto com a interrupção daquela mulher mais velha, mas agora parecia ter percebido a verdade da situação, e ele estava divertido. Seus olhos se fecharam enquanto o sorriso se estendia de orelha a orelha. Angie quase podia ouvi-lo. Sim. Causa justa. O não, isso é ruim, ela percebeu. Se eu não intervir. Tarde demais. Lian bateu com o pé em um dos servos. Os demi-humanos tinham corpos resistentes, mas Lian fez a vítima voar. Ele deve ter imbuído seu corpo com magia e atacado com toda a força que pôde reunir. O que você achou disso, idiota? Todo mundo na sala, inclusive Daniel e Raymond, espiando da cozinha, olharam em choque absoluto. Livia parecia completamente confusa. Daniel gritou em desespero. Seu idiota! Você não pode colocar as mãos em um servo. Claro que posso. Hora da diversão, pessoal. Vai ser a festa da vida. Normalmente, os garotos não podiam tocar os servos, eles não queriam arriscar irritar as meninas. No entanto, Lian agora tinha a desculpa perfeita. Ao contrário dos outros nobres na sala, ele havia reconhecido a rainha. Claro que ele tinha. Ele havia conhecido Milene em sua cerimônia de cavaleiro. E ver Angie ao lado dela foi tudo o que ele precisou para dissipar quaisquer dúvidas persistentes. Coma isso. Lian balançou os braços pelo ar e atingiu outro servo, as mãos trancadas como se estivesse trazendo um martelo. O servo imediatamente bateu no chão. Lian não mostrou nenhuma piedade. Um dos servos tentou saltar nele por trás, mas Lian virou seus punhos para o outro homem e o enviou cambaleando para o chão. Em um instante, ele tinha derrotado 3 oponentes. Agora, ele estava na frente de Milene como se estivesse protegendo-a. Recuem, vermes miseráveis. Permitam-me esclarecer algo. Vocês estão na presença da rainha Milene do reino de Olfort. Vocês envergonham a si mesmos e suas famílias. De joelhos. Lian sorriu como um maníaco para a cliente e seus capangas.
A rainha estava perdida. O quê? Por quê? Ange escondeu o rosto nas mãos. Lyanna, você é incorrigível. A farsa secreta de Sua Majestade havia sido em vão, agora que Lyanna havia usado como desculpa para bater em alguns servos e trazer um grupo de nobres mulheres sob controle. Espero que estejam preparadas para sofrer as consequências de se voltar contra Sua Majestade. Vocês não podem pensar que podem escapar simplesmente porque são filhas de um conde. Lyanna brandiu a autoridade da rainha como se fosse sua própria, rindo alto. Paradas no lugar, as nobres mulheres ficaram com as bocas abertas, seus rostos pálidos como fantasmas. Mylene se agarrou ao braço de Lyanna. Lyanna, espere. Estou aqui incógnita. Não podemos criar confusão. Então, por favor, se acalme. Você é um bom garoto, não é? Era estranho ver a rainha tentando acalmar o próprio homem que ela havia vindo para provocar. Mas Lyanna não estava ouvindo. Seus olhos queimavam de malícia, já muito empolgado. Deixe tudo comigo, Sua Majestade. Como seu humilde servo, quando chegar a hora de impor o castigo necessário, serei o primeiro a me voluntariar. Basta me dar a ordem. Se desejar, destruirei as famílias deles. Se preferir, exterminarei até a última gota de sua linhagem. Eu, Lyanna Foulbart-Forte, vou eliminar qualquer inimigo que se atreva a se colocar diante de você. Vou aniquilá-los todos. Não, é isso que estou dizendo, você não deve. Mylene chorou, lágrimas em seus olhos. Ange suspirou. Bem, agora ele está apenas irritado. Não que eu possa culpá-lo totalmente. É fácil imaginar o inferno que ele deve ter passado antes de voltarmos. As 12 mulheres no café claramente vieram com a intenção de atormentar Lyanna. Cada uma delas agora olhava para seus pés, tremendo. As roupas de Lyanna estavam bagunçadas. O chão estava marcado com evidências de talheres jogados, e a sujeira estava espalhada pelas mesas. Um olhar para o lixo revelou uma montanha de porcelana quebrada. Um exército de garotas havia se lançado aqui esperando por vingança. Mylene tinha planejado fazer o mesmo, mas seu horror era evidente, essas estudantes tinham ido muito além da linha que ela havia traçado para si mesma. Lyanna rugiu de riso, eufórico com o espírito de retaliação. Vocês se atreveram a ameaçar a rainha. Apenas esperem, a Rogans e eu vamos pisotear os territórios de suas famílias. Por favor, pare. Isso é culpa minha. Sou eu quem deveria pedir perdão. Livia tinha lágrimas nos olhos, perturbada com o quão fora de controle tudo havia se tornado. Nesse momento, encorajados, Daniel e Raymond pularam da cozinha para ajudar Lyanna amarrando os cervos caídos. Isto é culpa sua, sabe, disse Daniel. Pensar que você iria ameaçar a rainha de todas as pessoas. A audácia, disse Raymond. Realmente, é o mínimo que você merece. Os dois sorriram um para o outro. Isso saiu totalmente do controle, pensou Ange. Eu melhor chamá-lo. Incapaz de pensar em qualquer outra resolução, ela se viu olhando para o rosto de Livia apenas para desviar o olhar novamente. Eu nem sei o que dizer. Não depois de ter dito coisas tão horríveis.